Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Resenha Esportiva, aqui no nosso canal do YouTube, Rafael Cabral Rádio. E a propósito, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva, gente. Se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos vídeos e também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho. E também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Rafael Cabral Rádio, tá bom? Estamos juntos e vai ser o mini resenha esportiva, porque daqui a pouquinho temos o jogo entre Vasco e Flamengo no Maracanã e estarei aí narrando pela Rádio Jovem News RJ ao lado do Cadu Lima, tá bom, pessoal? Você pode conferir aí na radiojovemnewsrj.com.br, você pode conferir a narração minha e daqui a pouquinho teremos aqui a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube, tá bom, pessoal? Não perca, vale a pena você curtir as emoções desse grande jogo para você que está acompanhando do nosso canal do YouTube, tá bom, pessoal? E falando rapidamente aqui sobre os destaques importantes, falando aqui do Messi, que saiu da equipe do time do Barcelona, ou do PSG, também falando sobre a rodada do Campeonato Nacional, também falando sobre do Vasco e também da equipe do time do Fluminense, ou melhor dizendo, do Botafogo e também do Fluminense, o Botafogo e Fluminense, que entraram na rodada de número 9 nesse final de semana. O Botafogo perdeu o jogo contra a equipe do time do Atlético do Paraná, gol marcado pelo Alex Teixeira. E do outro lado, o Fluminense venceu depois de 5 jogos sem vencer. E também, vamos falar aqui sobre o Messi e companhia, nós vamos falar aqui tudo sobre isso. Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre os jogos do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, da Série A2. Rapidamente, Arte Sul 2, Americano 1, Olaria 2, Cabo Friense 1, Sampaio Corrêa 1, Friburguense 0. O América venceu fora de casa contra a equipe do Gonçalense por 2-0. O SEAC de Araruama venceu contra a equipe do Macaé por 1-0. E o Resende de Maricá, o jogo que seria nessa semana, foi remarcado para o dia 26 de julho. E o time do Resende venceu pelo placar de 3-1 contra a equipe do Nova Iguaçu nessa rodada do Campeonato da Série D. Além também da Portuguesa vencendo aí contra o Santo André 3-0 na Série D. E na Série C, o Manaus venceu contra o Volta Redonda por 1-0. Tá certo? E vamos falar aqui, principalmente do jogo aí, dos jogos do Fluminense e também do Botafogo. Primeiramente, vamos falar aqui do time do Botafogo, que perdeu o seu jogo pelo placar de 1-0, gol marcado pelo jogador Alex Santana, ex-Botafogo, né? O time do Botafogo perdeu o jogo, o Palmeiras ganhou ontem, né? No jogo que aconteceu aí no estádio na Allianz Parque, né? 3-1 para o Palmeiras e ficou a 2 pontos do líder. Então, sinal de alerta para a equipe do Botafogo, né? E o time do Atlético do Paraná, né, subiu para a 4ª colocação, perdeu algumas posições no campeonato por conta dos resultados das outras equipes, né? A equipe do time do Botafogo e do time do Atlético do Paraná, o jogo começou agitado na partida, né? Com chances dos dois lados. Lucas Perry e Bento tiveram bastante trabalho nos 15 primeiros minutos, enquanto o Atlético do Paraná investiu na transição rápida nos lançamentos da defesa para o atacante Canóbio nas costas do Hugo, né? O Botafogo tinha o Tiquinho Soares como uma referência no ataque e o Botafogo parou em 2 oportunidades em Bento, né? E com um chute de fora da área. O gol do Atlético saiu um chutaço do Alex Santana no final do primeiro tempo, né? Intermediário, o volante recebeu livre e mandou no ângulo de Lucas Perry, sem chance para o goleiro da equipe do Botafogo. E na etapa final de partida, o Atlético seguiu pressionando o Alvinegro e teve boas oportunidades com o Canóbio, né? Que correndo bastante, deu trabalho para os laterais do Botafogo, né? Mesmo sem ter feito o gol, ele foi aplaudido, né, quando ele saiu de jogo, né, para sair da partida. Quando ele saiu do jogo, ele foi aplaudido pela galera. E a melhor chance da equipe do time do Botafogo no segundo tempo foi com o Tiquinho Soares, de cabeça, que mandou, né, por cima do gol do Bento, e os botafoguenses questionaram a arbitragem de um possível pênalti, né? Um lance que o Janderson pediu, um empurrão de Zé Ivaldo, mas o árbitro deu mão do atacante que segurou a bola na queda. Então, né, a bola, né, teve aí a situação do Botafogo, né, o time do Botafogo perdendo a chance de isolar cada vez mais no campeonato. O time do Botafogo vai encarar contra a LDU do Equador amanhã à noite,
no estádio de Casabranca, valendo a primeira colocação do Grupo A da Sul-Americana, e o Atlético do Paraná joga contra a equipe do Libertad do Paraguai nesta semana para conseguir a sua classificação para a sequência da Copa Libertadores da América, né? Inclusive que o Botafogo não teve uma boa noite, né? Mas a equipe do Botafogo tentando administrar dentro do contexto, perdendo o jogo, né? Contra o Atlético do Paraná, de novo, lá em Curitiba. Isso consta que o Botafogo precisa retomar as ações aí, porque senão aí a casa cai para a equipe do Botafogo, porque tinha perdido aí no jogo ganhou o jogo contra o Atlético do Paraná, mas perdeu nos pênaltis, né? E agora perdeu contra a equipe do Atlético fora de casa no Campeonato Nacional. Então vamos ver que vai acontecer isso lá na casa do adversário, lá no estádio de Casabranca, lá no estádio da Liga Deportiva Universitária LDU do Equador. Vamos falar aqui agora rapidamente do Fluminense, rapidamente, né? Dando esse crédito aqui, a galera do GE, dando esse crédito para a galera aqui, nesses pós-jogos aqui. E também dando esse crédito para o GE também, dos detalhes do pós-jogo aqui do Fluminense, porque o time do Fluminense venceu o jogo depois de 5 jogos sem vencer, né? E depois da eliminação contra o Flamengo na Copa do Brasil, aí deu uma desmotivada, mas o Fluminense voltou aí a vencer, né? Quebrando essa sequência ruim de 5 jogos, vencendo o Bragantino no Maracanã, né? O Massa Bruta ainda ensaiou uma reação no segundo tempo, mas falhou nas finalizações. Então, o Fluminense venceu por 2-1 no Campeonato Brasileiro. O Bragantino começou bem na partida, de uma intensidade, não impondo de uma intensidade forte, mas sentiu os gols tricolores, e no segundo tempo o Bragantino tentou buscar o resultado, mas falhou nas finalizações no fim, e os gols foram marcados por Ganso e Felipe Melo no Fluminense, né? E o Borbas marcando para a equipe do Massa Bruta, né? E vamos falar aqui do resumo rapidamente do primeiro tempo, porque o time do Bragantino começou bem, começou melhor na partida, com intensidade induzindo o time do Fluminense ao erro, e no lado esquerdo de ataque o Vitinho levava melhor em boa parte das jogadas e criando perigo com finalizações de longe. Aos 26, o Fluminense fez o primeiro, né, do contra-ataque, de uma arrancada de Arias, que deixou o Ganso na cara do gol e marcando um golaço na entrada da área, fazendo 1-0. E a partir daí, o time do Fluminense tomou controle das ações. E não demorou tanto que até os 33, o Ganso cobrou escanteio, em uma jogada ensaiada, que teve a bola na trave do Lima, completada pelo Felipe Melo, fazendo 2-0. E para piorar a situação, o Elinho se machucou, que vinha jogando bem, sentindo dores no joelho esquerdo. A equipe do Diniz continuou tomando conta das ações do jogo no primeiro tempo e teve oportunidade de ampliar. E na segunda etapa, o Bragantino voltou com as modificações, impôs o ritmo da partida forte ao jogo aí do time do Bragantino, e o Fluminense não conseguia equilibrar. E os primeiros 10 minutos foram de muita pressão do time do Massa Bruta. E o Borbas fez o gol aos 8, né? Recebeu na entrada na área do tricolor, surpreendeu a defesa com um forte chute, e Fábio nem sequer pulou na bola, né? E o time do técnico Pedro Caixinha, o Portuga, né? Continuou pressionando diante de um Fluminense abaixo fisicamente, né? Até que o Fernando Diniz colocou o Lelê no lugar do Ganso, que equilibrou o jogo, equilibrou a situação, né? E os cariocas conseguiram se defender melhor, de modo que o Bragantino teve dificuldade de infiltrar para tentar buscar uma brecha para conseguir concluir em gols. Ainda assim, a equipe paulista conseguiu levar perigo com o Mosquera no final do jogo, mas o atacante desperdiçou com um chute de fora da área, o chute de fora, né? O chute para fora, melhor dizendo. E assim o Fluminense voltou a vencer depois de 5 jogos de jejum, né? Então, o time do Fluminense está no G4, né? Voltando a vencer depois de 5 jogos, né? A equipe tricolor voltando a vencer, né? Então, nas preparações do time contra a equipe do River Plate, né? Um jogo que é também de uma final de Copa do Mundo, né? Então vamos ver o que vai acontecer, o que vai se tratar nesse jogo o que se trata nessa partida é
melhor dizendo isso aqui, que é uma decisão, né? O River Plate precisando da vitória e o Fluminense, né, com uma vitória garante a classificação. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje à noite ou melhor dizendo, hoje à noite não, na quarta-feira à noite, melhor dizendo aí, a partir das 9h30, entre o jogo entre Fluminense e River no Monumental de Nunes, lá na Argentina, certo? Rapidamente, para a gente falar aqui sobre o jogo entre Flamengo e Vasco, que daqui a pouquinho eu vou transmitir aí na Rádio Jovem News RJ. Vocês podem conferir aí aqui no nosso canal do YouTube, Rafael Cabral Rádio. Vocês conferem aí toda a emoção na Rádio Jovem News RJ. Você pode conferir aí que vamos transmitir com maior emoção. Eu narrando ao lado do Cadu Lima, também com todo o timaço, com todo o timaço aí ligado na Rádio Jovem News RJ. O Vasco, 19º colocado, 6 pontos e a 7 jogos sem vencer. E de outro lado, o Flamengo, que está a 7 jogos sem perder, né? Nono colocado com 13 pontos, né? Melhor dizendo aí, na competição. Então, o time do Vasco vai ter algumas mudanças aí nessa situação do time do Vasco, em relação dos jogos passados. Então, o Puma Rodrigues e o Pedro Raul vão estar de volta na equipe e o Carabarral pode ganhar uma novidade, pode ganhar oportunidade na equipe do time titular com o Maurício Barbieri e entrando no lugar do jogador Galarza, da equipe do time do Vasco da Gama. Então, a escalação provável é Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues, Capasso e Léo, além do Lucas Piton, Jair, Barros e Carabarral. O Carabarral ou... repetindo aqui o meio de campo aqui. Jair, Barros e Carabarral ou Galarza, né? Então, repetindo aqui o meio de campo aqui para vocês, na equipe do Vasco. Provável meio de campo do Vasco para essa partida. E Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul no ataque. E o Flamengo, todo mundo sabe aí, o Léo Pereira tá fora do time do Flamengo nesse clássico de hoje. E também o Gabigol tá fora nesse jogo aí, né? Então, o Gabigol não vai jogar. Então, o Pedro vai entrar na equipe do time rubro-negro. Então, a escalação provável do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno e Davi Luiz, além do Ayrton Lucas, Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Matheus França e Pedro no ataque. Gabigol não vai jogar em devido aí de um tratamento aí, né, que se lesionou no jogo contra a equipe do Fluminense na última quinta-feira para a Copa do Brasil, tá certo? O árbitro do jogo será por conta do Braulio da Samba Machado de Santa Catarina da FIFA, auxiliado pelo Alex dos Santos e Thiago Americano Labres, da CBF de Santa Catarina, e Daiane Muniz, a árbitra de vídeo de São Paulo, que vai comandar o árbitro de vídeo para esse jogo de hoje à noite, às 8 horas, entre Vasco e Flamengo. E falando sobre do Messi, que anunciou aí a saída dele do time do PSG, o PSG anunciou a saída dele, e anunciou a saída dele, né, cujo contrato se encerra em junho, né? O Al Hilal, o Barcelona e o Inter Miami são as principais possibilidades para o próximo destino do jogador, em que o vínculo dele, né, se encerra em junho, né? Depois de 2 anos de contrato, né? O jogo que aconteceu contra o Clermont da França, né, na última rodada do Campeonato Francês, foi de uma derrota 3-2, saiu de baixo-vaia, de torcedor, enfim, uma coisa assim, né, que não conseguiu a Champions League, lógico, o objetivo maior que não conseguiu a Champions League, mas o jogador teve aí 75 partidas para a equipe do PSG, 32 gols marcados e 34 assistências, né? E o jogador conquistou 2 vezes o Campeonato Francês e levantou também troféu de Supercopa da França, o Campeonato Francês 2 vezes, e apesar disso não conseguiu o título da Champions League, né? E na última sexta-feira, o Christophe Galtier havia antecipado que o duelo, né, no último sábado seria o último de Messi com a camisa do PSG, mas logo o clube do PSG manifestou afirmando que o confronto seria o último dele na temporada, né, evitando confirmar a saída do atleta. E o futuro do Messi está indefinido, está em aberto ainda, né? Segundo a imprensa europeia, os 3 times do futebol europeu estão interessados, dos times, né, melhor dizendo aí, dos 3 times, né, estão interessados, as possibilidades em contar com esse jogador. O Barcelona faz esforços financeiros para ter ele de volta. Outras possibilidades, o Al Hilal da Arábia Saudita
né, com uma proposta bilionária, e que até já teria estipulado a data para anunciar o craque, né, para tentar conseguir contratar e disputar, né, mais uma vez aí de uma rivalidade entre Messi e CR7, né, nos tempos de Barcelona e Real Madrid, né? E o CR7 está na equipe do Al Nassr. E o Inter Miami da Major League Soccer dos Estados Unidos. Então, o Globo Esporte tem essa fonte. Então, meus amigos, tendo aí o Messi no time do da equipe do Barcelona, o Al Hilal, do time do Inter de Miami, enfim. Essa situação aí que vou te contar, vai ser uma briga muito grande entre as equipes aí que querem contar com o jogador para essa próxima temporada. Certo? Esse foi mais a resenha esportiva de hoje, um mini resenha esportiva de hoje. Estamos aí juntos com vocês aí, muito obrigado a todos. E, ó, por um motivo muito especial, que daqui a pouquinho às 8 da noite estaremos juntos com vocês, né, em mais uma transmissão na Rádio Jovem News RJ, com a minha narração, juntos na mesma emoção, lá do Cadu Lima, na Rádio Jovem News RJ, acompanhando aqui no YouTube, se inscrevendo, compartilhando os nossos vídeos também, ativando o sininho, deixando seu like, que ajuda demais no nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho, e também acompanhando pelas outras redes sociais, no Facebook e no Instagram, @Rafael Cabral Rádio. Tá bom, pessoal? Gente, semana que vem estamos aí de novo, no horário normal, às 8 horas da noite de segunda-feira. Tá bom, pessoal? Muito boa noite, fique com Deus e até semana que vem aqui do nosso resenha esportiva para vocês. Falando de tudo que aconteceu no campeonato nessa rodada, nesse final de semana, na rodada do final de semana, também informações do futebol internacional, enfim, tudo para vocês ficarem muito bem informados. Tá bom, pessoal? A gente se vê daqui a pouquinho, 8 da noite, Flamengo e Vasco, Clássico dos Milhões, no Brasileirão 2023. Valeu, galera. Acompanha a gente aí na Rádio Jovem News RJ. Valeu, galera. Tchau, tchau.